Oi gente, tudo bem? Estamos aqui na semana 2 do nosso curso. A gente hoje vai falar sobre novas economias. Nesse contexto, a gente vai associar o que os negócios de impacto social têm a ver com esse conceito, com essa tecnologia das novas economias. É importante ressaltar aqui que assim, a ideia das novas economias é de que a gente, basicamente, as novas economias é um grupo de muitos movimentos e vertentes e iniciativas que estão voltadas para tentar pensar a economia que a gente fez até então de uma forma muito extrativa e muito pouco preocupada com questões sociais, para pensar essa economia de uma forma diferente. Pensar a economia, a produção dos nossos recursos, considerando todo o impacto social e ambiental que é gerado durante esse processo. Então, esse curso não tem exatamente esse foco, né? A gente achou que faz sentido contextualizar um pouquinho aqui e mostrar como os negócios de impacto social são uma desse grupo de iniciativas e mostrar um pouquinho, assim, tangencialmente para vocês quais são as outras formas de pensar a economia desse jeito. E é importante dizer que, na verdade, todos esses movimentos eles não se excluem, né? Então a gente vai falar de uma série de iniciativas e pode ser que determinados tipos de empreendimento se encaixem nesses grupos de iniciativas diferentes. Então a ideia aqui é trazer um pouco disso, assim, do que são essas novas economias, essa nova forma de pensar a economia. E acho que é legal para assim, estimular a gente a pensar um pouco sobre isso, a gente olhar um pouco para os dados, né, dos resultados que a gente teve até hoje aqui com a economia que a gente sempre teve, né? Então, a gente tem aqui, são quase 46 milhões de pessoas vivendo em regimes análogos ao de trabalho escravo no mundo. Os homens, seres humanos, são responsáveis por 95% do aquecimento global. E, outro exemplo, né, trabalhadores negros do Brasil ganham R$ 1.200 a menos do que os brancos em média. Então, assim, esse tipo de dado mostra pra gente que alguma coisa não está dando certo na economia como ela foi executada até hoje, né? E a ideia das novas economias é exatamente propor um caminho alternativo. Isso não quer dizer que a gente precisa pagar tudo que a gente fez, mas que a gente pode adaptar para mudanças e pensar em incluir exatamente os impactos sociais e ambientais nas nossas tomadas de decisão na hora de produzir. É isso, as novas economias são um arcabouço de ações, de iniciativas e de estudos também na área econômica, na área multidisciplinar, né? Não só no campo da economia, da política pública, mas que engloba uma contestação de um processo, como a Bia falou, mas também a oportunidade de geração de novas iniciativas, de processo de produção, de consumo, de logística, etc. Né? Então é um ambiente propício para a formação de novos mercados, novas empresas e novas cadeias de produção. E aí a gente está falando de um ambiente que a gente encontra de competitividade, de empreendedorismo, de cultura empreendedora, de sustentabilidade, de inovação e de foco no mercado. Então é nesse contexto dessas características mais pujantes que as novas economias se colocam e apresentam como oportunidade. Então, a gente está falando de flexibilização produtiva, de adaptação de novas fronteiras organizacionais, de a busca constante por inovação. Então, as empresas, para se posicionar nesse mercado global, das TICs, né, que as TICs oportunizaram novos mercados a serem descobertos, implementados. Então, a ideia é que é tanto um copo meio cheio quanto um copo meio vazio, né? A gente vê problema, mas vê oportunidade também nesse sentido. E é um ambiente de muita instabilidade, de muita alternância, fluidade, velocidade e de vantagens competitivas que têm que ser conquistadas. É um ambiente global, é um mercado global, internacional, em que a base tecnológica é muito importante, é determinante para bom posicionamento das organizações que querem ser perenes, ser longevas, ser sustentáveis, não só financeiramente, né? A gente ia falar do triple bottom line, que tem tudo a ver com isso. Mas é nesse grande escopo do conceito, né, de novas economias que é uma bandeira muito forte no capitalismo consciente. A economia circular, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, economia criativa, economia da sustentabilidade, o triple bottom line, que é essa orientação não só ao balanço financeiro, mas também ao balanço ambiental e social de uma organização no seu tempo, no seu território, dialogando com seus stakeholders, né? As iniciativas de responsabilidade social empresarial,
né, revisitadas, explorando publicização efetiva das suas ações. Então, a gente nessa semana ainda, nesse módulo 2, a gente vai ter 2 professores adentrando, fazendo imersão em dois temas importantes. O Márcio Waked, que vai falar sobre comércio justo, e o professor Leonardo Prates, que vai falar de economia solidária. Eles vão falar dessas 2 correntes e como é que elas dialogam com o negócio de impacto social, com as novas economias e por aí vai. Então a gente vai deixar esses 2 temas para os professores Márcio e Léo. É interessante pensar aqui que a inovação social é inerente a todas essas correntes das novas economias, né? Então, aqui a gente está exatamente pensando em fazer diferente do que sempre foi feito. Então, a proposta é justamente trazer essa nova forma de pensar para os processos produtivos, para a forma de fazer marketing, no desenvolvimento de produtos, até no público-alvo em que se mira. Especialmente no caso dos negócios sociais, esse público-alvo, os beneficiários do negócio social, é algo que é muito importante. Assim, o negócio, para ele promover o impacto social, ele é muito baseado na escolha de como eles vão lidar com o público-alvo. E aí eu vou falar um pouquinho agora de negócios sociais, que é o tema principal desse curso. Os negócios sociais são empreendimentos, empresas que nasceram com o objetivo de promover um impacto social positivo. Aí tem gente que conceitua isso de forma diferente, mas isso abrange um pouco dos diferentes tipos de conceito. E aí, muitas vezes os negócios sociais eles tentam atuar oferecendo produtos para camadas da população que não são atendidas e que não têm acesso a esse tipo de produto. Então, um produto de educação, um produto de saúde. Então, eu acho que uma inovação social de produto seria exatamente você conseguir criar um produto que atende um grupo que não tinha acesso a esse produto antes. Pode ser uma clínica de consultas populares, que oferece as mesmas consultas que geralmente são oferecidas por médicos a preços enormes, por preços acessíveis que as pessoas da camada mais baixa da população consigam pagar. A ideia aqui é tentar pensar a inovação nesse contexto de pensar em empreendimentos gerando impacto social e ambiental positivo. E aí, né? os próprios negócios de impacto socioambientais, eles são organizações híbridas que eles mesmos são inovação social, porque antigamente não existiam organizações assim. Então, o próprio conceito, advento, a emergência dessa prática, né, de novas empresas com esse perfil híbrido, né, de tanto visar ao lucro quanto visar ao impacto positivo, elas mesmas podem ser compreendidas como uma inovação de organização. Né? Outra terminologia muito próxima aos negócios de impacto social é exatamente o que a Bia falou. São empresas da base da pirâmide. Prahalala, um autor importante internacional, trabalha muito com esse conceito, e a ideia é que as classes de menor renda, né, tanto informais quanto as que conseguem se inserir formalmente no mercado, elas estão dentro desse conceito de, na base da pirâmide, as pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente, elas também terminam ajudando a gente a compreender essa sopa de letras que está em volta aí do conceito de negócio de impacto social. E agora a gente vai entrar em detalhes em cada um dos movimentos e vertentes que a gente vai abordar nesse curso, que fazem parte da nova economia. É importante destacar que esses movimentos e vertentes, eles não são excludentes. Então, quando a gente falar de um negócio social, pode ser que esse negócio social seja adepto à economia circular, à economia colaborativa. Tudo isso é conectado de alguma maneira. Não necessariamente também, assim, pode ser que seja um negócio social que não pratica as práticas incentivadas pelos outros movimentos. Mas, enfim, a ideia aqui é dizer que não são coisas excludentes e que tudo faz parte dessa nova forma de pensar a economia. E se uma organização consegue conciliar mais de uma vertente, né? Consegue ser B, consegue ser um comércio justo, consegue ser uma economia circular, consegue se posicionar também como negócio de impacto, de responsabilidade social, né, financiado pela responsabilidade social, ela está, no fundo, melhorando, qualificando, aprimorando sua proposta de valor. O seu valor entregue ao seu consumidor, ao seu beneficiário. Então, se ela consegue articular mais de uma, ela está mais bem posicionada para o consumidor consciente. Né? Então, assim, para falar de negócios de impacto social, a gente tem que começar contando a história de um cara chamado Muhammad Yunus. Ele é um economista que recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela iniciativa que a gente vai contar aqui agora. E, basicamente, o Yunus, ele nasceu em Bangladesh, acho que se formou em Bangladesh em economia, foi dar aula nos Estados Unidos, voltou para Bangladesh e ele sentiu que embora ele estudasse muito desenvolvimento econômico,
ele se sentia muito distante da realidade das pessoas que viviam na extrema pobreza. E ele sentiu uma necessidade muito grande de estar perto dessas pessoas para entender de fato como resolver esses problemas. Então, quando ele voltou para Bangladesh, ele passou um tempo vivendo, não sei nem se ele viveu lá ou se ele só ficou passando tempo ali de qualquer maneira num vilarejo muito pobre de Bangladesh. E o que ele percebeu ali era que muita gente estava em situação de extrema pobreza porque vivia endividado com agiotas da região. Então, o que acontecia era, as pessoas empreendiam de formas diferentes, pequenos empreendedores, às vezes fazendo uma cesta, aí compravam uma palha, pegavam a palha para fazer a cesta. Economia de subsistência, né, Bia? Exatamente. Realmente, o país dele é muito pobre, né? Então era para aquela camada que ele queria estar atuando, o pessoal de extrema pobreza e das castas mais vulneráveis e principalmente mulheres, né? Isso. Não, o que aconteceu foi exatamente isso. Ele percebia que as pessoas pegavam emprestado dinheiro no começo do dia e no final do dia a dívida delas era tão grande que elas continuavam endividadas e presas àqueles agiotas o tempo inteiro, não conseguiam se libertar daquilo. E aí ele pegou $27, que para ele era pouquíssimo dinheiro e que para algumas pessoas também é muito pouco dinheiro, e resolveu o problema de 42 pessoas, eu acho. Não tenho certeza sobre o número, mas 42 pessoas. Ele tirou essas pessoas dessa situação de dívida e conseguiu fazer com que elas pudessem, enfim, pelo menos não estar mais vinculadas àqueles agiotas da maneira como era. E ele emprestou, ele não deu. Não é filantropia, não é caridade. Ele fez um empréstimo e naquele momento foi a primeira vez que, né, em tese isso aconteceu, e ele deu um nome para isso, né, a continuar. Mas a ideia é que é um capital produtivo para ajudar a rodar aquele capital de giro daquela semana, daquele dia, para aquelas pessoas que tinham uma relação de poder com o seu agiota muito forte, né? Tinha uma submissão, uma relação de poder, uma relação de submissão para com o seu agiota. Então ele desvinculou e ele não trabalhou com juros abusivos, né? Bia vai contar. Na verdade, o que aconteceu foi que todo mundo repagou. E até então a crença e acho que a maior justificativa dos bancos para não oferecer crédito para essas pessoas era que elas não conseguiriam repagar, porque eram pessoas muito pobres, que não tinham rendimentos futuros para conseguir pagar de volta aquela dívida. E a grande sacada do Yunus foi que ele entendeu que ele precisava criar os incentivos adequados para que as pessoas repagassem. Então ele começou a identificar que tinha um determinado grupo de mulheres, enfim, que as mulheres elas investiam aquele dinheiro de uma forma diferente dos homens no vilarejo. Ele entendeu que se as pessoas, o esquema que ele fazia era de um empréstimo coletivo. Então, assim, o empréstimo era dado para um determinado grupo e esse grupo inteiro tinha que repagar. E se uma pessoa do grupo não repagasse a parte dela, todo mundo ali seria considerado inadimplente. Então a ideia foi, se você pegou um empréstimo junto com o seu vizinho e você não pagou, o seu vizinho te conhece muito bem, ele vai poder fazer toda a pressão social possível para você pagar de volta. E você não vai querer ficar queimado no filme ali no seu vilarejo com uma pessoa que não paga e que não é confiável para futuros empréstimos e outras futuras relações comerciais ou não, né? Então, isso se chama aval solidário, né? É uma metodologia, é uma inovação social, né, de um processo de uma população que a banca, né, a banca financeira não se interessava, mas que é uma massa populacional enorme, é uma oportunidade de mercado, né? Então é ali que ele identificou, e ele estava, na época nem existia esse termo, né, de negócio social, depois é que ele veio cunhar o termo, mas o que ele cunhou naquele dia com os $27 foi o termo de microfinanças, de finanças sociais. E aí depois virou o Grameen Bank, que é o Banco Rural de Bangladesh, que teve a visibilidade internacional, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, junto com Muhammad Yunus, o economista. O banco também ganhou o Prêmio Nobel da Paz e terminou se popularizando o mundo afora. Então, o RINAC virou uma tecnologia social, facilmente replicada. O primeiro banco de microcrédito do mundo. Hoje em dia, bancos grandes oferecem microcrédito também. Foi, na verdade, nesse momento, quando o Yunus percebeu que as pessoas pagavam de volta, que ele podia cobrar uma taxa de juros que não era abusiva, mas que mantivesse esse esquema de microcrédito sustentável ao longo do tempo, foi aí que ele percebeu que talvez fosse possível criar modelos de negócios para resolver problemas sociais. E daí em frente, ele começou a pensar em outros modelos de negócios para resolver outros problemas. Então, ali ele tentou resolver esse problema de tentar estimular a economia local com o microcrédito. Antes de a gente fazer um adendo aqui, que muitas evidências empíricas mostraram já que o microcrédito
também não resolve o problema da pobreza, assim como a ideia inicialmente se propunha fazer. É interessante olhar para todas essas coisas com um olhar crítico, sim, né? A gente está pensando em promover impacto positivo, a gente tem que direcionar os nossos recursos e esforços para isso, né? Mas, de qualquer maneira, foi aí que o Yunus começou a pensar em criar modelos de negócios para promover impactos sociais positivos. Aí, depois disso, ele pensou assim, vou criar outro negócio. Aí ele resolveu que queria tentar criar um negócio para resolver o problema de desnutrição em Bangladesh. Aí ele juntou com a Danone para criar um danoninho super nutritivo com os nutrientes que faltavam lá em Bangladesh para as crianças. Acho que o foco dele era em crianças, né? E ele criou esse danoninho. O nome da empresa lá virou Grameen Danone, né? Então é como se a Grameen fosse uma holding de negócios sociais. Da multinacional francesa, então ele fez uma associação com o presidente, né? Sim, e o que acontecia era o seguinte, esse problema de desnutrição infantil era muito maior no campo. Então ele conseguiu criar o danoninho de tal forma que ele vendesse o iogurte a preços mais altos na cidade, onde as pessoas têm maior poder aquisitivo, e esse valor mais alto subsidiasse a venda do danoninho por valores mais baixos na área rural. Um subsídio cruzado, né? É uma ferramenta já antiga na área das finanças públicas, né? Mas ele operou com isso nessa iniciativa empresarial. O modelo de negócio tem base nisso também, né? Nesse subsídio cruzado. A área urbana ajudando a subsidiar a área rural, que é a área que mais tinha problema de desnutrição infantil. E muitos outros aspectos do negócio foram pensados para que, enfim, mínimos impactos negativos fossem atenuados e mais impactos positivos fossem gerados. Então, eles tinham um grupo de mulheres que trabalhavam como distribuidoras de danoninhos, então elas iam batendo nas portas das pessoas lá na zona rural para vender e aí acabavam gerando renda para as mulheres daquela região. Eles faziam tudo com base, a fábrica era toda construída enfim, com energia, usando energia renovável, acho que era energia solar. Então, assim, todo o processo foi pensado para ser diferente do que é hoje em dia na maior parte das empresas. E para não ficar dependente da Danone. Então, um dos acordos que ele fez, né, com o presidente era que a transferência de conhecimento. Então, os engenheiros da Danone, os franceses, foram para Bangladesh e ajudaram a instaurar a planta industrial e eles depois tinham um processo de retirada também. Um dos negócios que se destacam aqui no Brasil, no modelo Yunus, né, é o Saladorama e o Insolar. Vale a pena também, a gente vai falar deles depois. No caso do Yunus, ele acredita que não pode ter distribuição de dividendos para negócios sociais. Então, a lógica, o pensamento por trás é que, basicamente, que se você tem dinheiro sobrando ali, que seria o lucro, faz todo sentido você investir esse dinheiro de novo na empresa para que ela possa ter um alcance muito maior e promover mais impacto positivo em outras regiões, em outros espaços. E tem muita gente que pensa o contrário, né? Tipo, Stuart Hart, é isso? Isso. Que acredita que, na verdade, se você distribui dividendos, você atrai investidores, então você coloca mais dinheiro na empresa e ela consegue expandir mais a área de atuação dela. E dinamiza a economia e dá um movimento maior e melhor também em nível de investimento, né? Investidores, sócios potenciais para estar junto. Então, no mercado de capitais seria um combustível necessário para dinamizar também essa área. Mas o Yunus ele é muito radical nesse sentido, né? E ele disse que não pode ter dividendo sendo retirado por sócios investidores. Tem que ser totalmente reinvestido no empreendimento, para dar escalabilidade. Mas é importante destacar alguns aspectos, né? Então, essa questão da escala é muito importante. Não faz sentido você desenvolver só uma pequena região, se você pode pensar num negócio que vai melhorar a vida de muitas pessoas. Então, tentar pensar em modelos de negócios escaláveis e a sustentabilidade financeira, né? Porque basicamente é essa ideia. O que diferencia os negócios sociais de outras iniciativas que visam promover impacto social? A diferença é isso, é a sustentabilidade financeira. É você não precisar de filantropia para conseguir fazer aquele processo de impacto que você está gerando ali continuar se sustentando pelos próximos muitos anos. Então, acho que esse é o grande diferencial e essa é a grande razão do Yunus lá ter pensado isso. Assim, vamos tentar pensar num novo modelo em que a gente não fique tão dependente do dinheiro dos outros, em que a gente consiga bancar o que a gente está querendo promover ali.
ter autonomia. Então você não precisa nem de filantropia, nem de doação, nem de editais públicos e privados para você manter aquela iniciativa social. A iniciativa social teria então autonomia para operar de maneira, né, independente, o máximo possível, desses organismos de fomento. Mas não radicalmente. Você pode depender de forma menor desses instrumentos mais tradicionais do campo do terceiro setor, mas a ideia é que você não dependa exclusivamente nem majoritariamente deles. Então, no Brasil tem até a Força Tarefa, né, que é a aliança, mudou o nome em 2018, é a Aliança de Finanças Sociais e Negócios de Impacto. Ela prevê um percentual, então você não pode depender 50% de dinheiro de doação de filantropia, não pode depender 75% de dinheiro de doação em filantropia. Então, qual é o seu nível de maturidade em relação a ser um negócio de impacto proativo, autônomo e pujante, escalável e perene, né? Então, esse aí é um balizador do nível de maturidade dos empreendimentos também. Então, você não precisa abrir mão das fontes, é você se posicionar de forma estratégica para passar a não depender muito deles. E a razão, e outro aspecto principal, na verdade acho que é o principal de todos aqui, é que o negócio ele tem que nascer com o propósito de gerar impacto social positivo. Então isso difere o negócio social de responsabilidade social. Tem empresas que têm práticas muito lindas em relação aos funcionários, que fazem projetos com comunidades no entorno maravilhosos, meio ambiente, mitiga as ações do meio ambiente, que não deixa, né, muitas vezes você mais que obrigação, porque por lei eles têm que trabalhar as externalidades negativas. Lindo, ótimo, continue fazendo isso, é importante, né? O terceiro setor no Brasil, a área de inovação social no Brasil precisa de responsabilidade social empresarial. Mas a ideia é que esse grande setor está sendo qualificado, reposicionado com os negócios de impacto social chegando. Na verdade, é que negócios sociais não são a mesma coisa que uma empresa com responsabilidade social. Os negócios sociais eles podem ser responsáveis socioambientalmente, podem ter práticas incríveis e tudo mais, mas a razão de existência, o modelo de negócios, ele tem que ser pensado para promover impacto social positivo. E não pode ficar só no gogó, né, Bia? Porque a ideia é que você nasça com esse propósito de forma explícita, comunique isso para os seus stakeholders, né, para os seus envolvidos, principalmente para o seu cliente, para o seu beneficiário e para o seu cliente, e que isso seja validado. Você, né, mata a cobra e mostra o pau. Você tem que realmente dizer o que você vai estar impactando positivamente com a sua métrica, com o seu indicador de desempenho. Então, e isso não é bobagem, né? Então, você ser uma startup com todo esse desafio pela frente, você é obrigado a inovar no seu jeito de operar o seu modelo de negócio. Então, não é para todo mundo, não é fácil. Então, a gente não está aqui convidando, dizendo que isso todo mundo tem que virar empreendedor de negócio social, não é essa. Pelo menos a gente tem que ser um consumidor consciente, saber escolher saber potencializar o nosso poder de compra, mas quem quer se meter em empreendedorismo, quem acha que tem a vibe, quem acha que pode se complementar com outros perfis do seu entorno, seus parceiros, seus amigos, seus familiares, vão em frente, mas estudem bem, porque é um terreno de muito risco, ainda mais no Brasil. Então não estamos vendendo aqui o peixe, dizendo que são tudo flores nesse caminho de empreender no Brasil, ainda mais com essa pegada de negócio de impacto, porque o desafio é maior. E aí, gente, a gente estava comentando que dentro das novas economias, uma das vertentes que super dialoga e que complementa as propostas de valor dos negócios de impacto socioambientais é também a economia circular, né, Bia? A gente falou isso no comecinho da aula e, basicamente, a ideia de economia circular é também tentando repensar nosso processo produtivo, né? Então, como é que as coisas funcionaram até hoje e como elas gradualmente estão mudando agora, né? A gente tinha uma cadeia de produção linear. Então, os recursos naturais estavam ali, as empresas iam lá, extraíam, transformavam em matéria-prima, vendiam para uma outra empresa fazer a manufatura, aí essa outra empresa vendia, distribuía para os consumidores, o consumidor consumia e no final isso virava o quê? Lixo. Ia para onde? Aterro sanitário, lixão. E sempre foi essa ideia de uma linha, né? O recurso vai até o final e depois ele vira lixo, ele não vira mais recurso. Mas a ideia é a gente não tem mais lixo, né, Bia? Então, a ideia da economia circular é exatamente que esse processo deixe de ser uma linha e se torne um ciclo, né? Então, basicamente, tem uma empresa que fala, é uma empresa que talvez a gente até trate dela no futuro, chama Triciclos, que trabalha muito com essa ideia de economia circular e de você repensar processos na cadeia, né? E eles
eu não sei se essa frase é de fato deles, mas é a frase que eu associo a eles sempre, que eles dizem é que o lixo é um erro de design. Então, basicamente, o que acontece? A gente desenha o produto e o serviço e todo esse processo de forma que ele seja linear. Mas ele não precisa ser linear, ele pode ser circular. O lixo, ele não precisa ser lixo, né? Lixo é uma invenção humana. Eu não sei qual é a outra empresa, eu acho que é o ciclo orgânico que fala isso. Mas o lixo é uma invenção humana, porque aquilo tudo era recurso no começo e pode voltar a ser recurso depois. Então, basicamente, o que o movimento da economia circular está tentando estimular agora é que as empresas comecem a pensar em seus produtos, pensar em suas embalagens, pensar todos os seus processos de forma que, no final, todo aquele resíduo acabe entrando em outras cadeias produtivas, não precisa ser nem nas próprias empresas, mas que aquilo seja utilizado e não vire lixos, né? Isso pode ser feito de várias formas. Então, reciclagem é uma delas. Então, o recurso foi lá, virou resíduo no final e foi transformado de novo em matéria-prima inicial, em plástico, em papel reciclado, todas essas coisas, e voltou para a cadeia. Mas ele pode ser reutilizado pelo consumidor, ele pode reaproveitado, reciclagem, remanufaturado. Então, por exemplo, tem algumas empresas aqui no Brasil que trabalham pegando jeans que seria descartado e transformando em novas peças de roupa, nesse processo chamado de upcycling. A roupa não virou tecido de novo desde o começo, mas ela foi reaproveitada, remanufaturada para virar um novo produto a ser consumido. Então, tem até um exemplo sobre economia circular, né? O pessoal lá do SESC, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eles estavam de uma empresa, de uma concessionária de serviço público, da área de eletricidade, e que todo ano eles davam os uniformes antigos para doação para o pessoal de cooperativa popular trabalhar e reciclar, reutilizar, ressignificar aquele tecido. E isso estava acontecendo tantas vezes que foi muito legal. Porque quando eles davam o uniforme, eles tinham que tirar a logomarca que ficava atrás, porque senão alguém podia usar e entrar na casa das pessoas dizendo, né? A gente nunca sabe o que as pessoas podem fazer com aquele uniforme. Então, antes de entregar o uniforme para doação, para serem trabalhados com a cooperativa, eles meio que deixavam muita parte do tecido inutilizada porque eles tinham que danificar aquela logomarca. A partir de vários anos de parceria, o designer do uniforme resolveu diminuir o tamanho da marca e seja um processo mais rápido de você tirar e colocar. Então, em nível de prancheta, ele ressignificou, ele redesenhou o processo de produção, uso durante um ano, e já prevendo que no final seria entregue para a cooperativa parceira daquele projeto. Então, esse é um processo muito legal, que você está trabalhando a economia circular de forma a ajudar até a otimizar a utilização daquele recurso ao final do consumo, da logística de produção. E é interessante porque às vezes a empresa ela tem que gastar muito dinheiro para se desfazer daquele resíduo. Se é um resíduo, às vezes são quantidades muito grandes e às vezes a lei diz que tem que descartar de uma forma X, então a empresa tem que contratar uma empresa para ajudá-la a descartar daquele jeito, enquanto que ao mesmo tempo outras empresas precisam daquele recurso e também gastam dinheiro adquirindo aquele recurso que é resíduo para outra empresa. Então, no final das contas, às vezes tirando esses intermediários e juntando, fazendo essas empresas se relacionarem entre si nesse processo de descarte, é até menos custoso para a empresa aderir a uma prática de economia circular. Porque a empresa 1 que está descartando vai deixar de ter que gastar dinheiro para descartar, e a empresa 2 que antes gastava dinheiro adquirindo aquele resíduo, ou então dinheiro, enfim, ou então que até está disposta a ir lá buscar, vai poder pegar aquele resíduo ali e produzir o que precisar produzir a partir dele. Bia, isso tem muito a ver também com a legislação nacional, inspirada internacional, que é a lei da logística reversa. Então, na verdade, as empresas elas já têm a obrigação de trabalhar o seu resíduo, né, ao longo da cadeia de valor. Então, nada mais legal de você trabalhar essa obrigatoriedade de lei, você pode ser multado se você não estiver cumprindo, com o processo de cadeia de economia circular, né? Então, toda a cadeia de valor você está pensando nisso, nada mais é que uma inspiração, uma orientação, um posicionamento estratégico de empresas responsáveis, mas também é um processo mandatório e que tem multas e que vai gerar um custo, né, para a empresa se elas não seguirem.
Eu acho que é interessante a gente destacar que isso estimula um comportamento cooperativo entre organizações, entre empresas. Então, eu acho que tem muitos interesses que podem ser alinhados de tal forma a preservar o meio ambiente no meio desse processo todo. De fortalecer o poder de consumo e, no final, né, de forma bem fronteira, de forma direta, fortalecer organizações como essas, que trabalham com economia circular e outras vertentes das novas economias. Ressaltando de novo que um negócio social pode ter práticas de economia circular, ou uma empresa que não é um negócio social também pode ter práticas de economia circular, nada disso é excludente, faz parte de um processo novo de como pensar a economia.